Olá pessoal, hoje vamos ver a história da Nissan? Então vamos lá. A Nissan é uma fabricante japonesa de automóveis resultante de uma fusão entre Datsun e Prince. A Nissan está listada no Nikkei 225 e é a terceira maior fabricante japonesa de automóveis depois da Toyota e Honda. Em capitalização de mercado foi listada pela Forbes como a 132ª maior empresa do mundo na lista global 2000 de 2019. Em 1999, a Renault constituiu a aliança Renault-Nissan com a Nissan e, desde então, detém 43,5% das ações da Nissan. Em 2016 a Renault-Nissan adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi, tornando parte da aliança. Além disso, a Nissan também é dona das marcas Infiniti e Nismo. Começo do nome Datsun em 1914, Masujiro Hashimoto fundou a Kaishinsha Motor Car Works em 1911. Em 1914, a empresa produziu seu primeiro carro, chamado de DAT. O nome do novo carro era um acrônimo dos nomes de família dos investidores da empresa, Keijiro Den, Rokuro Aoyama e Meitaro Takeuchi. Foi renomeado para Kaishinsha Motor Car Co. Ltd. em 1918, e novamente para DAT Doshei Co. Ltd. DAT Motor Car Co. Em 1925. DAT Motors construiu caminhões, além dos automóveis DAT Datsun. A grande maioria da sua produção eram caminhões, porque na época, o mercado consumidor de automóveis era quase inexistente. A partir de 1918, os primeiros caminhões DAT foram produzidos para o mercado militar. Ao mesmo tempo, Jitsui Jirsha Co. Ltd. produziu pequenos caminhões com peças e materiais importados dos Estados Unidos. Em 1926, os DAT Motors baseados em Tóquio fundiu-se com a empresa Osaka Jitsui Jidosha Co. Ltd. A Kajitsui Jirsha 6, fundada em 1919 como uma subsidiária da empresa Kubota, e tornou-se a DAT Jidosha Seizu Co. Ltd. Automobile Manufacturing Co. Ltd. Kabushiki Gaisha em Osaka até 1932. Entre 1923 a 1925, a empresa produziu carros leves e caminhões sob o nome de Lila. Em 1931, DAT produziu um novo carro menor, o primeiro Datsun, que significa filho do DAT. Em 1933, depois da Nissan assumir o controle da DAT Motors, a última sílaba de Datsun foi mudado para Sol, porque filho também significa perda em japonês, por isso o nome Datsun. Em 1933, o nome da empresa mudou para Nipponized para Jidosha Seizu Co. Ltd. Automobile Manufacturing Sharing Co. Ltd. E a empresa foi transferida para Yokohama. Nome da Nissan usado pela primeira vez na década de 1930. Em 1928, Yoshizuki Aikawa, apelido Jizuki/Gizuki Ayukawa, fundou a holding Nihon Sanjio Japan Industries ou Nihon Industries. O nome Nissan surgiu na década de 1930 como uma abreviação usada na Bolsa de Tóquio para Nihon Sanjio. Esta empresa era a Nissan Zaibatsu, que incluía Tobata Casting e Hitachi. Naquela época, a Nissan controlava os negócios de fundições e autopeças, mas a Aikawa não ingressou na fabricação de automóveis até 1933. O Zaibatsu cresceu para incluir 74 empresas e se tornou o quarto maior do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1931, o DAT Jidosha Seizu tornou-se afiliado à Tobata Casting e foi fundido na Tobata Casting em 1933. Como a Tobata Casting era uma empresa Nissan, este foi o começo da fabricação de automóveis da Nissan. Anos 1950, a Nissan surgiu como uma divisão de automóveis da Tobata Casting. Durante a Segunda Guerra Mundial, também fabricou equipamentos militares. Na década de 1950, começou um plano de expansão, firmando em 1959, uma subsidiária nos Estados Unidos. Na década de 1970, instalou fábricas no México, na Austrália, na África do Sul e em Taiwan. Na década de 1980, começou uma expansão para a Europa com uma fábrica na Inglaterra. Em 2005, começou a produção na Índia. Está construindo uma fábrica na China.
Nissan do Brasil. Os primeiros Nissan a chegar ao Brasil, em 1951, foram caminhões importados do Japão e distribuídos aqui pela companhia Mário Barros do Amaral S.A., de São Paulo. Em meados da década de 50, a representação da marca no país foi assumida pela Varon Motores, que já fazia a importação e montagem dos automóveis e caminhões estadunidenses Nash. Entre 1955 e 1956, a Varon montou aproximadamente 400 unidades do Jeep Nissan 4W60 em suas instalações na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, SP. Com motor de 6 cilindros e tração nas 4 rodas, esses veículos chegaram a ter de 35% a 40% de componentes brasileiros. A Varon Motores já planejava construir uma fábrica para 3.000 unidades por ano, com 52% de nacionalização, mas o projeto não saiu do papel e a Nissan desapareceu do cenário brasileiro por muitos anos. Somente depois da reabertura das importações é que a marca japonesa voltaria ao país, em 1991, representada pela KTM, de São Paulo. A empresa trazia de um revendedor na Flórida os modelos japoneses Maxima, Sentra e Pathfinder, entre outros. Após assumir a importação e comercialização de seus produtos no país em 2000, a Nissan escolheu o Brasil como base estratégica para se estruturar no Mercosul. Essa definição foi reforçada em 2001 após a aliança com a Renault, que passou a dar suporte local para que a Nissan consolidasse sua estratégia de expansão neste mercado. Em dezembro de 2001, a Nissan inaugurou em conjunto com a Renault, a primeira fábrica da aliança no mundo, situada no complexo Ayrton Senna em São José dos Pinhais. Nesta planta iniciou a produção das versões cabine dupla e simples da picape Frontier e do utilitário esportivo Xterra. No processo de implantação de sua rede de concessionárias no país, a Nissan, em parceria com a Renault, expandiu de 17 lojas em 1998 para 64 lojas em dezembro de 2004. Com estas ações, a Nissan fechou anos de 2001 com 1.554 unidades comercializadas. Em 2002, as vendas cresceram 231,8%, por conta do lançamento do primeiro veículo nacional, a picape Frontier, alcançando a marca de 4.412 unidades. Em 2003, a empresa lançou a versão cabine simples da Frontier e o utilitário esportivo Xterra, e aumentou 71% o número de vendas, em relação a 2002. Em 2004, o volume de veículos Nissan vendidos no país em relação ao ano de 2003 cresceu 5,2%. A linha de produtos oferecidos aos clientes pela Nissan no Brasil pode variar com o tempo, mas seu catálogo de veículos consistia nos modelos Leaf, Frontier, Versa e Kicks, único modelo produzido no país. Em 2011, o presidente do grupo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, anunciou a construção de uma nova fábrica para a Nissan no município de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira marca automotiva a oferecer o câmbio CVT em um veículo Flex Fuel, ou sedã médio Sentra. Na Frontier, a marca oferece a exclusiva transmissão automática de 7 velocidades e o sistema 4x4 Shift on Free, que permite a um motorista acionar eletronicamente a tração com o veículo em movimento. Carros elétricos. O consórcio Renault-Nissan colabora com o Project Better Place para a produção de redes de veículos totalmente elétricos e milhares de estações de recarregamento em Portugal, Israel, Dinamarca, Silicon Valley, na Califórnia, e em outros países e regiões. Em 2011 firmou parceria de Renault-Nissan e Better Place a infraestrutura e os automóveis. Em 2014, a companhia anunciou a parceria com a Mitsubishi Motors para desenvolver veículos elétricos de baixo custo. Nissan GT 2012. Em 13 de maio de 2008, a Nissan anunciou seu plano estratégico para o período de 2008 a 2012, chamado Nissan GT 2012. G significa crescimento, growth, e T, confiança, trust. Suas 3 principais metas são liderança em qualidade, liderança em modelos de emissão zero e crescimento médio de 5% nas receitas a cada ano. Plantas de montagem. Países com plantas de montagem da Nissan. Atualmente a Nissan possui plantas de montagem nos respectivos países, algumas em coprodução com a Renault.
Japão, 13 montadoras. Índia, uma montadora. Brasil, uma montadora e mais uma em planejamento. Indonésia, uma montadora. Irã, uma montadora. Malásia, 2 montadoras. México, 4 montadoras. Marrocos, uma montadora. Egito, uma montadora. Paquistão, uma montadora. Filipinas, uma montadora. África do Sul, uma montadora. Espanha, 3 montadoras. Tailândia, uma montadora. Taiwan, uma montadora. Reino Unido, 3 montadoras. Estados Unidos, 5 montadoras. Rússia, uma montadora. Argentina, uma montadora. E o vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo.